Tem que dar uns glória para o pastor Flávio acordar. Pastor Flávio trabalha à noite, aí está cansado, está com sono. Mas é uma honra tê-lo aqui conosco. É uma honra. Meus irmãos, vamos lá, meus irmãos. Começando a nossa aula aqui, como é costume. Hoje é a nossa 7ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Glória a Deus, estou muito feliz. Estamos progredindo bastante. Hoje estamos aqui recebendo alguns irmãos como nossos convidados, tanto a esposa do Júnior quanto o irmão do Júnior. Sejam bem-vindos, viu, meus irmãos? E eu quero, como é costume, ler um versículo bíblico para a gente começar a nossa reunião. Estamos estudando agora os livros proféticos, estamos nos profetas maiores. Eu quero dedicar a aula de hoje ao profeta Isaías e a Miqueias. Mas eu posso dizer que nós estaremos gastando muito tempo com Isaías, pouco tempo com Miqueias, em virtude da relevância. Semana que vem eu vou também falar sobre Jeremias e também falarei sobre Ezequiel. E, naturalmente, quero tentar colocar Naum e Sofonias também, mas, assim, de uma forma geral, eu vou estar tentando dar uma prioridade para esses profetas que são os maiores. Então, a gente está na 7ª aula, então temos até a 10ª aula, ou seja, eu vou ter que correr bastante aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, quero ler um versículo com vocês que está em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 18. Eu quero ler esse versículo porque hoje nós vamos trabalhar em cima desse material, e esse material é maravilhoso, ele é muito relevante. Eu sei que é uma aula de introdução ao Antigo Testamento, no entanto, eu quero gastar um tempo significativo, em virtude do conteúdo desse profeta. Mas, acharam? Isaías 1, 18? Quem quiser Amém. pode ler para nós, por gentileza. Pode ler, Júnior? Sim. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Glória a Deus. O profeta Isaías já começa o seu livro fazendo aqui um convite. Venham, a minha versão diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Amém? Amém. Ele começa o livro já chamando o povo de Deus a uma reflexão e mostrando o poder do Altíssimo sobre aqueles que creem em Deus, aqueles que refletem a respeito de Deus e aqueles que aceitam o convite de Deus. E agora o segundo versículo que eu quero ler com vocês está em 3, 10 e 11. Vamos ler? 3, 10 e 11. 3, capítulo 3. Isso. Pode ler também, Júnior, por gentileza. Vou depois ler na minha versão. 10 e 11. Dizei ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Joia. Sua versão é igual à do Júnior, mas não pode ler então na sua versão, por favor. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Deus seja louvado pela vida do profeta Isaías. Olha que lindo as palavras de Isaías. Primeiro ele fala: venham, vamos refletir juntos.
venham, vamos buscar a Deus juntos. Embora os nossos pecados sejam vermelhos, sejam rubros, como a púrpura ou como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve ou como a lã. E agora ele diz, diga ao justo, tudo lhes irá bem. Porque vão comer do fruto das suas ações. Por outro lado, os ímpios, tudo vai mal. Porque haverá uma retribuição sobre aquilo que as mãos deles fizeram. É interessante que o profeta Isaías, nós vamos estar aprendendo aqui hoje, é um profeta chamado profeta da corte, profeta real, profeta dos palácios. Mas a palavra dele era igual à palavra dos demais profetas. Ele não tinha uma palavra de um falso profeta por estar na corte. Antes, ele era um profeta fiel mesmo na corte. Eu louvo a Deus pela postura de Isaías, porque ele mesmo mostra o lado em que ele se encontrava, a gente vai trabalhar no capítulo 6, mas ao mesmo tempo ele tinha uma palavra verdadeira ao justo, ao injusto, ao que crê, ao que não crê, e dava o caminho, que é o caminho de Deus para aquele que realmente precisa, aquele que está no pecado. Eu quero acreditar que Deus pode levantar entre nós profetas em cortes, profetas no meio de administração pública, profetas nas empresas, profetas nas escolas, profetas nos bairros, profetas nas igrejas. Mas o que mais me fascina numa vida de um profeta é porque o profeta ele tem uma mensagem da parte de Deus que alegra o coração de Deus em primeiro lugar. Diferente do falso profeta. O falso profeta agrada aos homens. Os falsos profetas falam coisas que agradam às pessoas. Os falsos profetas inflamam as pessoas. E não é à toa que a gente vive uma síndrome, que é a síndrome de igrejas cheias de pessoas vazias. Não quero dizer que toda igreja que seja grande seja de falso profeta, não é isso. Existem igrejas gigantes, igrejas imensas, com homens de Deus e profetas de Deus. Mas, infelizmente, a quantidade de falsos profetas também tem aumentado muito. E é fácil de conhecer um falso profeta, porque o falso profeta está dizendo ao justo e ao ímpio, tudo vai bem com todos. Mas o verdadeiro profeta diz, dizei somente ao justo que tudo lhes irá bem. Amém? Porque é assim que um verdadeiro profeta age em detrimento de um falso. O falso diz coisas que agradam todos, até aqueles que estão no erro. E eu deixo essa breve reflexão aqui para vocês e vamos começar o nosso trabalho. Tá bom, meus irmãos? Ok. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então, hoje nós vamos estar trabalhando, meus irmãos, em alguns materiais. E eu vou hoje passear bastante aqui com vocês sobre os livros textos. E eu quero replicar aqui para vocês tanto o livro do Ellison, como o livro também do Rio e do Alton. A gente vai estar fazendo um passeio nesses livros, até porque logo na sequência também eu quero estar passando para vocês um material também que eu tive aprendendo com o pastor Robson Couto. Não conhecia muito bem, peguei um pouco, apenas algumas ideias dele, mas gostei bastante de um trabalho e de uma palestra, né? E depois eu vou estar passando, possivelmente eu vou estar passando para vocês como material extra, mas depois eu falo no privado de vocês, nos nossos grupos. E agora eu quero abrir com vocês aqui em 2 livros e depois nós vamos para os slides. Então hoje eu quero fazer esse passeio aqui com vocês, e quero gastar um tempo bem significativo. Eu tenho notado que alguns livros eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo um pouco maior. Como eu disse para vocês, nosso estudo é introdução ao Antigo Testamento, e como introdução não dá para a gente ficar muito tempo. E é uma judiação a gente ter que gastar uma aula em Isaías. Mas a gente vai gastar hoje, eu diria, pelo menos 1h30, quase 2 em Isaías e a outra em Ezequiel. Ou melhor, em Miqueias, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom? Bom, eu acredito que todos vocês já leram o profeta Isaías várias vezes, né? Já leram o profeta Isaías, conhecem o profeta Isaías, sabem de algum... Conhecem, pelo menos, a maioria das profecias de Isaías. Graça e paz, Gil. Como vai, Gil?
Graça e paz a todos. Desculpa pelo Amém. atraso, professor. Foi nada. Vamos lá. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou compartilhar aqui em primeiro lugar com vocês esse material. Depois eu vou estar compartilhando os slides, tá bom? Ok. Os slides. Então, eu quero abrir aqui com vocês. Primeiro, eu vou estar abrindo aqui com vocês esse material que é do Alton e do Will, que é o Panorama, tá bom? Nosso livro que a gente tem acompanhado. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, só um segundo. E compartilhar aqui com vocês. Joia. Então, vamos aqui pegar o material. Eu vou abrir na página que eu separei e vou replicar aqui na tela com vocês para facilitar a leitura de todos, inclusive dos nossos irmãos que nos visitam. Tá joia? Abram ele, os irmãos que têm esse livro, na página 459. 459. Pode fechar aí. Aqui vai falar 459. Deixa eu pôr aqui. Eu achei bem interessante que o nosso irmão Will e o Alton, eles deram uma síntese bem resumida do profeta Isaías. Já o livro do Alisson, ele trabalha um pouco mais, eu gostei inclusive das argumentações do Alisson. Aliás, da maneira que ele disseca mais, não das argumentações em si. Tá bom? Tá dando para ver aí a tela? Joia? Ok. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui. Deixa eu só enquadrar. Joia. Uma enquadrada melhor aqui. Profeta Isaías. Deixa eu pôr aqui uma visualização, modo de leitura. Joia. Então vamos lá, meus irmãos. Quem tiver o livro-texto ou quiser ler na tela. Irmão Ivandilson, pode ler para nós? Ok, pastor. Isaías, conceitos básicos. A fidedignidade do Senhor, a soberania divina do castigo e livramento. O Deus de Israel é inigualável. Joia. Aqui ele está dando uma síntese do conteúdo, né, básico que o livro trata na perspectiva dele. Quero lembrar, irmãos, que cada estudioso sempre vai trabalhar dentro de uma premissa. É claro que é muito semelhante o que um pensa e o outro pensa, principalmente dentro daquilo que nós chamamos de linhas ortodoxas ou conservadoras. Mas sempre vai ter, cada pensador, cada teólogo, cada pastor vai trazer, eu diria, conceitos básicos diferentes, né? No caso dele, ele vai falar sobre a fidelidade, a soberania, o castigo, o livramento, e o Deus de Israel, que é inigualável. Pode ver que ele não trabalha aqui, por exemplo, sobre a questão messiânica nesses conceitos básicos. É óbvio que ele vai trabalhar. Ele não trabalha sobre questões talvez apocalípticas também de Isaías, mas Isaías também tem uma ideia apocalíptica. Então, assim, você vê que é bem interessante que cada autor, cada pensador, ele sempre vai fazer os seus estudos de acordo com a sua premissa, tá bom? Leia essa parte para nós, Gil, ainda. O livro de Isaías é uma coleção de adágios proféticos e oráculos de Isaías. A voz profética predominante na turbulenta segunda metade do século VIII a.C., 740 a 700. Aqui se encontra parte da literatura hebraica por demais valiosa e conhecida por apresentação direta da fidedignidade e poder soberano do Deus de Israel. Joia. Composição do livro. Tá bom até aí, por enquanto, Tá bom? Gil, por favor. Por que ele fala assim, por exemplo, irmãos, por que ele fala uma coleção de adágios proféticos e oráculos? Que palavras são essas? Diga para nós, querido Júnior, você como bom advogado,
Adágios proféticos e oráculos de Isaías. Que palavras seriam essas? O que você acha, Júnior? Os adágios proféticos e oráculos, né? É. Bom, acho que está voltado às profecias, né? Sim. Aos adágios proféticos, já não me recordo. Na realidade, assim, eu poderia traduzir, né? Oráculos, irmãos, não deixa de ser a mesma coisa que uma profecia. Oráculos seriam palavras sagradas. Adágios proféticos, pode ver, já traz uma ideia também de ser como se fossem palavras de profecia. Em outras palavras, o autor ele só deu uma floreada com outros termos. Por exemplo, quando chamamos um profeta de vidente, não está errado falar que um profeta é um vidente. Não é usual, tá bom? Não é usual no nosso costume chamá-lo de vidente. Mas quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos ver que em alguns momentos o profeta também é chamado de vidente. E essa questão de oráculos era uma palavra também que dá essa característica, como está aqui mesmo, voz profética, né? Então, na realidade, o autor, o Will Walton, ele só está falando, né, que o que eu quis destacar é essa expressão aqui principal, coleção. Por que ele está falando como coleção? Na realidade, deixa eu só até adiantar aqui e antecipar algo para vocês. Sabe quando temos, por exemplo, um escritor de um jornal? Vamos pegar um grande escritor contemporâneo que fala sobre política, que eu gosto muito, por exemplo, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia é um escritor muito conhecido, é um repórter muito conhecido, muito estimado na nossa nação, e ele publica seus textos em jornais, as suas falas no YouTube e etc e tal. Então, de repente, ele pega aquela coletânea desses últimos 2, 3 anos de textos que ele escreveu nos jornais e publica um livro. Então, o autor estava querendo citar aqui algo como que Isaías ele foi um profeta tão versado, profetizou tanto, tinham tantas profecias, que é uma coletânea dessas profecias, como se fosse o livro dele, agora encadernado. Dá essa ideia. É claro que a gente vai ver aqui que vai ter vários debates sobre a questão da autoria, de serem 3 tipos de Isaías, mas tudo isso, irmãos, eu não vou gastar muito tempo, tá bom? Até porque, como eu já disse, né, nós seguimos aqui aquele princípio mais ortodoxo. Esses debates eles serão citados aqui no livro, tanto no livro-texto quanto nos outros livros, mas eu acredito muito nessa questão de que Deus usou o profeta Isaías do começo ao final. Para mim, eu não vejo nenhum problema disso. Aquela mesma discussão que tivemos lá atrás sobre o Pentateuco é a mesma discussão que nós estaremos tendo agora. Aquela mesma discussão de que Deus usou Moisés, para mim eu não vejo nenhum problema de ser aqui Deus usando o profeta Isaías. Como eu já disse, as escolas de linhas teológicas, as correntes interpretativas, vão falar que são vários autores, ou pelo menos 3 tipos de Isaías, mas eu descarto essa questão, mas é claro que esses debates eles existem, então a gente aprende, ouve, como disse o apóstolo Paulo, nós ouvimos tudo e retemos o que é bom, tá bom? Amém? Eu acredito que o seminário, quando ele gasta muito tempo com essas coisas, ele faz um caminho, eu diria, de desserviço com aquilo que realmente importa. Por que eu quero gastar mais tempo com isso? Já já eu vou estar comentando, quando a gente ler alguma coisa sobre esses debates, me lembrem, porque eu vou estar falando sobre os escritos de Qumran, tá bom? Quero fazer uma citação sobre os escritos de Qumran. Mas como eu estava dizendo, quando nós gastamos muito tempo debatendo sobre essa questão da autoria, se foi Isaías, se não foi Isaías, eu acho que a gente acaba criando um desserviço. Porque no aluno fica uma dúvida, mas será mesmo que esse texto que eu estou lendo, que é do profeta Isaías, foi mesmo Isaías que escreveu? Irmãos, não tem coisa pior na nossa vida do que a gente ter dúvida.
E se há uma dúvida que o diabo gosta de colocar, e aqui eu ouso e falo sem medo de errar, que o diabo coloca no seminarista e em muitos pastores, é a dúvida com relação à Bíblia. E quem são os mensageiros dessas dúvidas? Geralmente, ou é a escola liberal, ou são professores desviados. Aí, meu irmão, ou pastor desviado. Aí, meu irmão, aí eu acho que eles estão fazendo um trabalho para o próprio Satanás, na minha opinião. Me desculpem, tá bom? Eu sei que tem um lado erudito, tem um lado que vou ser questionado. Se alguns liberais verem o nosso vídeo, vão me questionar, mas eu não tenho problema com relação a isso. Porque, sabe, irmãos, não há coisa mais linda do que nós pegarmos o profeta Isaías e lermos ele do começo ao fim como uma revelação de Deus, acreditando em cada palavra como uma palavra de Deus, acreditando que ele foi usado de forma especial. Por isso que eu quero gastar um tempo maior hoje no profeta Isaías. Para quê? Para quebrar esses tabus, destacar o que realmente importa para nós, que é a palavra. Destacar o que realmente importa, que foi essa instrumentalidade nele. Porque, como eu disse para vocês, irmãos, ter dúvida de que ele escreveu leva-nos a uma outra dúvida. Então, quem foi que escreveu? Ora, se alguém escreveu em nome de Isaías, então por que eu vou acreditar? Perceba que quando eu abro uma dúvida, eu vou abrindo várias outras dúvidas. E eu quero acreditar que nós, como teólogos, temos que ser afirmados na certeza, não na dúvida. Na certeza. Na certeza de que Deus fala, na certeza de que Deus usa profetas, na certeza que esses profetas foram determinantes. E por que hoje eu quero fazer uma defesa especial aqui, um trabalho especial em Isaías? Porque dentro dos conceitos básicos que a gente acabou de ver aqui, a gente acabou de ver os conceitos básicos, para mim eu colocaria aqui pelo menos mais um ou dois conceitos básicos, que seria sobre o governo do Messias e o Messias, como revelação aqui no profeta Isaías. Então, esse é um outro conceito que eu acho que, além da fidelidade, da soberania, do castigo, de Deus ser, o Deus de Israel ser inigualável, eu colocaria o governo do Messias e as profecias sobre esse Messias, que venceria todas as coisas. Como eu disse para vocês, não tem coisa pior na nossa vida do que ter dúvida. Vocês lembram do episódio que está lá nos livros de Reis, em que Israel passava uma fome muito grande, se vendia por um preço muito caro uma cabeça de animal, e o rei de Israel estava desesperado, Israel tinha sido sitiado, e eles já estavam com fome. Chegou até o rei de Israel uma mulher que apresentou um caso horroroso de canibalismo, e não só de canibalismo, mas de traição, porque fizeram o acordo, duas mulheres, de uma comer o filho de uma num dia e outra comer o filho da outra no outro dia, ou seja, coisas horrorosas. E lembra que o que Deus disse usando o profeta? Que viria aquele problema social, aquele problema de fome seria resolvido e que Deus faria um milagre. O general não duvidou, o general que estava ali do lado do rei, e o próprio profeta disse para o general: olha, já porque você duvidou, você não vai desfrutar de nada disso. Lembra do que acontece no dia seguinte? Aqueles leprosos vão para o campo, onde os inimigos estavam ali sitiando, veem que aqueles inimigos não estão mais lá, os leprosos pegam a comida, veem que realmente eles saíram dali fugidos, e eles pensam com ele: vamos avisar para o rei. É realmente avisado ao rei, o rei manda para ver se não era nenhuma cilada do inimigo, e veem que esse povo inimigo tinha tinha batido em retirada. Acreditamos que em virtude da palavra do Senhor, pela boca do profeta, aquele general que outrora tinha duvidado foi atropelado e morto. Por quê? Porque ele não acreditou. Ou seja, a Bíblia fala porque ele foi incrédulo. Percebe, irmãos? E eu estou fazendo aqui uma introdução até um pouco mais longa. Por quê? Porque a teologia liberal nos leva a ser incrédulos. Pastores desviados nos levam a ser incrédulos. Incrédulos do quê? Da ideia de igreja? Não, incrédulos das escrituras. Irmãos, e quando a gente se torna um incrédulo, a gente perde as bênçãos. E se a gente é um ministro incrédulo, a gente só vai pastorear um povo desviado e não vai ter nada de ovelha, só vai ter bode. Então, meu irmão, não ajuda. Então, eu acredito
que mesmo que nós estamos aqui numa escola de teologia, fazendo esses cursos para a gente aprender, a gente tem que também dilatar essa fé poderosa. E o profeta Isaías, para mim, é um livro que a gente tem que ler, reler várias vezes, porque a gente vai ser muito enriquecido crendo nele, tá bom? Então aqui, irmãos, aqui já, logo na leitura que o Gil fez, logo na sequência, nós vemos que também já tem uma data, né? Uma data, a data do livro. Estão vendo aqui? Século VIII. E aqui o Will e o Walton, eles trazem do ano 740 a 700 antes de Cristo. Alguns outros autores vão trabalhar 740 a 680, tá? Tá bom? Continua lendo para nós agora aqui a composição do livro. Gil, rapidinho, por gentileza. A unidade de Isaías é tema de grande controvérsia, pelo fato do profeta ter vivido no século VIII a.C. Alguns estudiosos têm dificuldade em aceitar que ele tinha identificado Ciro, o persa, nominalmente. Capítulo 4, versículo 28, 45, versículo 1. Dá uma pausa aqui. Vamos abrir lá nesses dois textos, irmãos. Ó, percebam, irmãos. Percebam, hein? É o que eu acabei de falar da incredulidade. Perceba, se nós estamos segurando nas nossas mãos um livro sagrado, se nós estamos segurando nas mãos um livro de Deus, qual é o problema dele ter profetizado sobre Ciro? Qual é a dificuldade dele ter falado que viria uma pessoa que seria ungida por Deus e que causaria um impacto poderoso na nação de Deus? Qual é o problema? Aí eu pergunto, qual é a diferença dele ter profetizado sobre Ciro e ele ter profetizado sobre o nascimento de Jesus? Ou sobre o servo sofredor? Ou sobre o governo de Jesus? Pelo contrário. Se Ciro estaria alguns séculos depois e Jesus quase 8 séculos depois, qual é a diferença? Perceba como uma teologia capciosa coloca dúvida onde não precisa ter dúvida. Ora, se Isaías é colocado em xeque porque ele falou de Ciro, quanto mais xeque vai ser contra Cristo. Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo? Perceba, eu ficaria muito desagradável falar que o profeta Isaías, não, será que é o profeta Isaías mesmo? Mas ele profetizou sobre Jesus, será que é verdade? Ficaria muito chato como teólogo eu falar que um profeta não está falando de Jesus, sendo que o texto é tão claro. Então eu coloco em xeque uma outra situação. Vamos lá, só para a gente vai contextualizar, já vou mostrar os mapas para vocês. Acharam aqui Isaías 4:28, Maísa, leia 4:28 para mim, e Júnior, leia Isaías 45:1 para nós, por gentileza. Ô pastor, capítulo 4, versículo 28? É o que ele pediu aqui, será que não é isso? 44. 6? Hã? Vai até o 6, eu acho que é 44, né? Ah, tá, deve ser, desculpa. 44:28 então, né? Porque eu falei, ué, cadê? Não, eu só pedi para abrir e nem abri a minha Bíblia aqui. 44:28, então, deixa eu ver. Fala sobre isso mesmo. Mas... É isso mesmo, 44:28. Ah, tá ótimo. Tá? Que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo, sejam lançados os seus alicerces. Pode ler agora o 45:1. 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Joia.
Irmãos, agora voltando aqui para o slide, ó. Leia para nós novamente, ó, essa frase até aqui. Alguns estudiosos têm dificuldade em aceitar que ele tenha identificado Ciro, o persa, nominalmente. Está no capítulo 44, 28, 45, 1. Pelo fato de Ciro ter entrado em cena apenas 200 anos mais tarde. Então tá aí, deixa eu pegar aqui aquele nosso mapa que nós temos usado com bastante frequência. Olha só que legal. Vamos lá, vamos ver aqui no mapa. Isso é muito legal. Perceba, irmãos, Isaías está aqui literalmente, pegando aqui o nosso mapa do André, que nós temos usado em sala. Aqui, o profeta Isaías. Ele está literalmente aqui, do lado de Miqueias. Começa no ano 750, vem até, como eu disse, 680 ou 700. Ciro está aqui. Olha só que interessante. O edito de Ciro promove a restauração de Judá, 538 a.C. Olha que interessante isso, irmãos. Ele vai falar, por volta aqui, 538, vamos pegar literalmente 300 anos, ou melhor, 200 anos. 200 anos de diferença. Qual é a dificuldade dele ter falado para uma época 200 anos no futuro? Nenhum. Algo bem semelhante vai acontecer com o profeta Daniel. Olha só que interessante. O profeta Daniel está aqui por volta do ano 600. Ele nasce por volta do ano 600. Ele é deportado para a Babilônia. E o que acontece? O que acontece com Daniel? Daniel, quando ele tem aquela visão da estátua e interpreta a visão da estátua de Nabucodonosor, ele profetiza tanto a Babilônia, ele profetiza ao Império Medo-Persa, ao Império Grego e ao Império Romano. Ou seja, ele fala sobre 4 grandes impérios e ainda fala sobre o governo de Deus. Os estudiosos vão colocar dúvida em Daniel. Porque Daniel, como pode Daniel ter profetizado para 4 impérios? Como se Deus não tivesse esse domínio, esse controle. Percebam que essas dúvidas são dúvidas de pessoas que não têm fé nas Escrituras. Ora, qual é o problema de Daniel ter falado isso? Qual é o problema de Daniel ter profetizado e visto aquela grande estátua e aquelas divisões serem reinos? Nenhum problema. Ele mesmo foi fruto de 2 impérios. Mas entendam que essas dúvidas, elas são colocadas, geralmente, como eu digo, por teólogos liberais, dentro dos seminários. E esses alunos vão colocando mais dúvidas ainda nos seus corações, e quando vão ver, ao invés de eles se tornarem ministros convictos, na semelhança de Isaías, na semelhança de Daniel, eles se tornam, eu diria, incrédulos na semelhança daquele general que estava ali nos dias de Israel, quando passava fome e que acabou, por causa da incredulidade, morrendo e não desfrutando das bênçãos. Estão entendendo, meus irmãos? Eu tô gastando esse tempo aqui, irmãos, porque, irmãos, durante esses anos, eu vi um fenômeno acontecer entre pensadores cristãos. O que é? Ver crentes literalmente entrarem nos seminários como piedosos e, de repente, eles acabam criando dúvida, intelectualizando a fé, e quando vão ver, sai do seminário intelectual, teólogo, mas desviado. E olha, se alguma coisa eu tenho pavor, é disso. E por isso que aqui eu estou gastando esse tempo com vocês, irmãos, porque o profeta Daniel, só para eu agora aqui dar uma fechada, a gente vai chegar lá, ele profetiza sobre os sinais dos tempos, meus irmãos. Ele não profetizou só sobre os 4 impérios. Ele profetizou sobre os 4 impérios, ele profetizou sobre os sinais dos tempos. Ou seja, já está durando mais de 2000 anos. Em tese, a profecia dele, parte dela já aconteceu,
mas a outra ainda faz 2000 anos que não aconteceu, e vai acontecer, porque ele foi boca de Deus na Babilônia. E qual era a postura de Daniel em Babilônia? Era de um homem que não comia as comidas reais, não bebia as bebidas reais, antes buscava a presença de Deus em oração, em jejuns e em revelação e visões. É isso que a gente precisa, é seguir exemplos de Daniel, que se tornaram célebres e nobres, sendo piedosos. E Deus os exaltou, e ele se tornou uma lenda viva para o povo de Deus, entre os judeus na Babilônia, e um porta-voz de Deus para o povo de Deus e para o Império Babilônico e para o Império Medo-Persa. E aí eu pergunto, e ele era um homem sábio? Sim, ele era muito sábio. Ele era de elite, ele já tinha uma boa formação em Israel, vai para lá como cativo, e nem por isso ele se desvia no meio da elite. Pelo contrário, ele se consagra ainda muito mais, ele e os seus 3 amigos, e Deus os honra. É isso que a gente precisa resgatar. Se uma coisa o seminário precisa, é potencializar o que é a consagração e a piedade. E aqui eu faço, para eu parar de fazer essas ênfases pastorais, porque aqui a gente está em introdução ao Antigo Testamento, eu faço agora as palavras do pastor reverendo Martin Lloyd Jones, as minhas palavras. Ele diz o seguinte, quando ele é convidado, né, quando ele era, porque ele já descansa no Senhor, ele era convidado a pregar nos seminários, muitas vezes ele pregava nos seminários, e ele fazia desafio aos seminaristas para aceitar Jesus. Aí alguém chegava para ele e falava assim, mas, reverendo, o senhor está fazendo apelos para o seminarista? E ele dizia assim, tem seminaristas que precisam aceitar Jesus. Tem pastores que precisam aceitar de novo. E, com todo respeito, irmãos, eu acredito nisso. A gente precisa, porque muitas vezes, em nome da intelectualidade, em nome da soberba, em nome da jactância, a gente se desvia. A gente se desvia, a gente acha que conhecer um pouquinho mais, agora a gente pode, inclusive, argumentar contra Deus e sua palavra e ainda ficar satisfeito. Para mim, já está mais do que desviado. Pode ainda manter os trejeitos cristãos, de não beber, de não fumar, de não ir para a galera, que nem diz os jovens, mas está mais desviado. E se esse desviado não se converter e voltar realmente para os caminhos do Senhor, quando ele for pregar, ele só vai levar aquilo que ele tem e passar para os outros, que é uma teologia totalmente antibíblica. Tá bom? Então vamos lá. Desculpem aqui os trejeitos pastorais, mas eu não consigo me conter. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que eu preciso, como eu disse para vocês, eu fico assim meio em, feliz, né, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que me sinto nesse dever. Eu me lembro que eu estive conversando com um pastor amigo, e aí eu falando com ele sobre o curso teológico dele, ele disse assim, não, tá bom, mas sabe o que é? Eu falei, o que foi, pastor? Lá no seminário tem um pastor lá que, poxa vida, viu? Ele conhece muito, mas sabe, pastor, ele é desigrejado. Ele é um pastor que agora não vai para igreja nenhuma. Eu falei, é mesmo? É. Olha, pastor desigrejado, já conheci desigrejado crente, agora pastor, mas olha, ele ensina como ninguém. Está ensinando, eu falei, o que ele está fazendo no seminário? E aí eu digo, irmãos, ele está gerando o quê? Ele está gerando o quê? Seminaristas desigrejados? Está entendendo? Diz que ama o noivo, mas ama a noiva, mas esfaqueia a noiva. Oh, meus irmãos, pelo amor de Deus. Se eu sou um pastor e que não estou mais numa igreja, então eu tenho um dom pastoral, mas eu não sou mais um pastor. Eu só sou pastor se eu tenho pelo menos uma ovelha. Por isso que o ministério pastoral começa em casa. E depois se alastra para a igreja. Eu sei que tem pastores que muitas vezes passam pelo dilema de ver os seus filhos se perderem. Isso acontece. Mas eles não deixam de dar o exemplo e deixar as portas abertas e de viver o cristianismo. Né? Então, agora aí pense vocês, um teólogo desigrejado, pastor dizendo, oh meu Deus do céu. Então é em função disso daí, entendeu? Para que vocês preparem o coração de vocês para nunca se enveredarem para isso. Então, ficou claro aqui o assunto do que a gente comentou sobre essa parte de Ciro? Tudo bem? Ok. Querem comentar alguma coisa? Pode falar. Pode falar, Gil. Irmã Cleusa, seja bem-vinda, filha. Não, falei ok, pastor. Ah, tá. Tranquilo. Tá. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, sim. Então, podemos prosseguir, irmãos? Vamos lá? Vamos lá. Então, continuando aqui,
Pode ler para nós o restante, Dil, por gentileza? Mesmo para que os que estão dispostos a aceitar o fenômeno sobrenatural da previsão do futuro, isso muitas vezes parece improvável quando comparado a outros oráculos. O único outro exemplo no Antigo Testamento em que o nome da pessoa é dado antes do seu surgimento é a menção de Josias, em 1 Reis 13:2. E essa passagem é mais complicada pela probabilidade de ter sido escrita na época de Josias. Logo, tecnicamente, uma identificação profética desse tipo é única. Mas aí eu pergunto, você vê, aí esse tipo de arrazoamento, de questionamento. Então, qual é a diferença de Isaías falar de Ciro e Isaías falar do governo do Messias? Isaías falar de Ciro e Isaías ver o servo sofredor. Isaías falar de Ciro e Isaías falar inclusive sobre o milênio. Podem ver que tem citações no livro de Isaías que ele fala do milênio, ele fala inclusive do castigo eterno e ele fala também da queda de Satanás. Opa, e agora? E como que a gente resolve essa questão? Ou a gente admite pela fé, meus irmãos, ou a gente rasga a Bíblia. Você entende o que eu quero dizer? É isso que eu quero dizer para vocês. Muitas vezes, não estou aqui fazendo aquele discurso de pastor bobinho que se Deus não fizer isso na tua vida, eu rasgo a minha Bíblia. Não, não é isso. Ou a gente crê ou não crê, meus irmãos. Um católico, quando ele chega com a sua Maria, ele acredita que Maria é de fato digna de adoração. E a pessoa se bota de joelho lá. E ele não tem vergonha disso. E a gente tem que acreditar que quando Deus usa um profeta, é um profeta. Vamos falar de Moisés. Moisés profetizou de Jesus. Falou que haveria um profeta muito maior do que ele, citando Jesus. Moisés deu citações maravilhosas. Vamos comentar sobre outro episódio. Josué fala sobre o sol parar. Me explica isso. Estão entendendo, irmãos? Então, esses discursos, né, só vão servir para gerar dúvida. E a dúvida tem uma origem: Satanás. Jardim do Éden, diálogo da serpente com a Eva. Pode ver que a serpente diz: foi assim mesmo que Deus disse? E ali, ela será. E pronto, estamos aqui. Estamos aqui até hoje. Por causa da dúvida. Então, o pecado da dúvida ele é muito cruel. Vamos ler lá o texto de Reis, irmãos, o texto de Reis que fala sobre o general. Muito interessante aquela passagem. Vamos lá, rapidinho. Segundo livro de Reis. Quer ver? Eu li esses dias. Deixa eu ver onde está. Quem achou me vai dando a referência. Eu acabei de ler esses dias. Segundo Reis. Sete. Segunda Reis 7. Isso, cerco, né? Isso. Eu queria ver a palavra que eu deixei grifada numa outra Bíblia minha, que fala sobre a incredulidade. Quando ele diz, quando o profeta fala ao general. Onde está? Não é o 19, não, né? 7. É o 6. Eu acho que é o 6. Não. Aqui, isso, é o 6. A história começa no 6:24 e vai adiante, né? Aí vem o 7. Onde está?
Você disse 19, né, Fia? Não, eu falei 7. Isso, é isso mesmo. É 7:19, é isso aí. Foi aqui o profeta Eliseu vai falar, olha, o oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aqui não é uma pergunta do que tem dúvida da palavra do profeta, no sentido assim, vai acontecer, é mesmo? Mas ele faz aqui uma pergunta duvidando de fato, porque olha a resposta, o homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Aqui já é o cumprimento, né? Quer ver? E aqui a palavra que o profeta tinha dito está um pouquinho antes. É o 7. Isso, é o 7:1 até o 2, ó. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava apoiado, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Né? Uma pergunta, mas é uma pergunta regada de dúvida. E aí vem a resposta do profeta ao oficial, algumas versões vão falar ao general. Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Pastor, qual foi o pecado que ele teve aqui? Da incredulidade. O profeta Eliseu, ele já tinha sido usadíssimo por Deus em muitos episódios nesse reino. E agora, quando ele dá uma palavra como essa, o general teve incredulidade. Irmãos, a gente não pode se permitir a crescer o nosso coração na incredulidade. Há uma diferença muito grande entre incredulidade e pouca fé. Pode ver que nós temos, muitas vezes, pouca fé em várias coisas. Mas a incredulidade é quando a gente diz no nosso coração, Deus não vai fazer. Não tem jeito. E mesmo assim, se a nossa incredulidade não for uma afronta a Deus, eu ainda quero até acreditar que Deus ainda, pela sua misericórdia, Ele tem paciência conosco. Podem ver quantas vezes a gente pode até usar dessa incredulidade sem essa presunção. O problema é quando a nossa incredulidade ela é uma presunção e um ataque a Deus ou à obra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aqui, meus irmãos? Beleza? Vamos lá, vamos correndo, porque tem bastante coisa para a gente trabalhar. Eu nem comecei a trabalhar direito aqui no material. Vamos lá, continuando aqui. Então, irmãos, aqui o livro do Alton e do Rio, eles vão trazer aqui várias citações bem interessantes. Quero ler aqui com vocês algumas outras porções, porque não dá para a gente ler tudo, é natural, né? Então, vamos lá. O contexto. Leia para nós, irmão Júnior, aqui a parte do contexto. Quero gastar um minuto aqui lendo sobre o contexto. O contexto de Isaías é a segunda metade do século 8 a.C. Deve-se lembrar que, nesse período, o Império Neo-Assírio assumia seu lugar de primeira potência mundial da história. Não se esqueçam desse detalhe, lembra? Ele está profetizando, como a gente viu, do ano 740 até 700. Então a Síria agora estava tendo uma revolução. Um pouquinho antes disso, a Síria, no caso, já vinha dando um trabalho imenso para Israel. A Síria, não a Assíria. A Síria. E agora vem, então, essa situação muito difícil. Então, percebam como as coisas vão fechando para Israel. A situação já vai entrando numa nova dimensão. Não esqueçam dessa questão política, econômica. O profeta Amós e o profeta Oséias não viram a queda do cativeiro assírio, principalmente Oséias.
Mas aqui, já agora no caso, Isaías, ele vai ver a queda do Reino do Norte. Por quê? Continua lendo para nós, Júnior, por favor. 2 acontecimentos. 2 acontecimentos importantes servem de foco para os capítulos 39, Do 1 ao 39. 1 a 39. A primeira, a invasão a Israel pelo rei assírio, Tiglat-Pileser 3, serve de pano de fundo para os capítulos 7 a 12. Essa foi a reação à ação militar de Damasco, capital de Arã, e do Reino do Norte, Israel, contra o Reino do Sul, Judá. O motivo da agressão, a guerra sírio-efraimita, 735 a 702 a.C. Não é mencionado no texto. Contudo, é evidente que a ação foi considerada uma ameaça real contra a sobrevivência da monarquia davídica. A resposta de Acaz, rei de Judá, foi convocar a Síria para manter a ordem na região. Convite aceito com satisfação por Tiglat-Pileser. Consequentemente, Damasco foi conquistada, seu povo deportado, toda a terra de Arã incorporada ao Império Assírio, 732 a.C. Então, dá uma pausa aqui. Deixa eu dar só uma pausa aqui para vocês. Irmãos, olha que interessante, né? Hoje, enquanto eu estava fazendo minha devocional, eu li uma passagem muito interessante. Queria até gastar um minuto aqui com vocês. Como esse contexto histórico, ele é determinante, muitas vezes. Você vê que a relação histórica, muitas vezes, ela acaba envolvendo diretamente ou indiretamente a vida espiritual do povo. Por isso, eu sei que o nosso tesouro não está aqui, nossa morada não é aqui, nós estamos de passagem. No entanto, olha que interessante. Quer ver um exemplo aqui? Deixa eu pegar para vocês. Aqui. Abram suas Bíblias em 2 Reis 10. Lá em 2 Reis 10, a gente já vai ver uma coisa muito interessante ali quando Geu assume. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Quando esse período da história de Israel, ele é bem interessante. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só pegar esse. Pouquinho antes. Onde está? Segunda Reis, oh meu Deus. Eu acabei tirando aqui, eu estou lendo na minha. Onde está? Capítulo 9. É no capítulo 9, irmãos. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui aquele mapa nosso. Deixa eu só abrir aqui o mapa, mudar aqui de tela. Quero mostrar um mapa para vocês aqui. Os nossos mapas de Strong. Olha que interessante. Aqui. Esse mapa, deixa eu pegar outro. Aqui. Olha que interessante. Nesses períodos, um pouquinho antes de Tiglat-Pileser invadir a parte norte, as terras aqui a leste do Jordão, que estavam divididas naquelas 2 tribos e meia, Israel já tinha perdido esse território, já tinha sido enfraquecido.
dessa região aqui, ó, pode ver ó, que está aqui como Arnon, Ribeiro de Arnon, aqui nas terras de Moabe, daqui até em cima, pegando toda essa região, Israel já tinha perdido como território um pouquinho antes do cativeiro assírio. Ou seja, olha como essa situação estava sendo delicada para o povo de Deus nesses dias. Deixa eu pegar o outro mapa aqui que vocês vão visualizar melhor. Ó, aqui, ó. A tribo de Gad, a tribo de Manassés e de Ruben. Essa parte do Mar Salgado, onde está o meu cursor aqui, que é esse Ribeiro de Arnon, para cima, eles já tinham perdido para o rei da Síria, pouco antes da Assíria dominar todo esse território. Ou seja, Israel, a tribo do norte, que tinha também o domínio, olha só que interessante, irmãos, lembrando que quando houve a separação do reino, ficou somente aqui, ó, dessa linha para baixo. Mas resumiu-se tudo em uma única tribo, que é a tribo de Judá e Benjamim. Dan e Simeão já tinham se incorporado à tribo de Judá e Benjamim. Podem ver que Saul era da tribo de Benjamim, aí vem Davi, que é a tribo de Judá, e nesse período as tribos da primeira monarquia e da segunda monarquia, até mesmo dias de Salomão, praticamente já tinham se tornado apenas uma tribo. Por isso que quando o profeta Aias fala que vai sobrar apenas uma tribo, ele está se referindo apenas a esse território, que incorporou e virou uma tribo só. Sendo que a tribo do norte eram as 10 tribos, do lado leste e oeste. Mas um pouquinho antes da Síria dominar, o que acontece? Israel já tinha perdido essa parte leste do Ribeiro de Arnon para cima, para a Síria. Só que a Síria já estava sob o domínio também da Assíria. E aí vem Tiglat-Pileser e abarca todo esse território, e aí onde surge o cativeiro que a gente conhece como cativeiro assírio. Tá bom? Quis só fazer um comentário aqui com vocês. Depois eu passo o texto, que é bem interessante, que aqui, ó, achei. Eu tinha falado errado, é capítulo 8. Ó, capítulo 8, versículo... Vamos ler. Capítulo 8, versículo 27. Pode ler para nós, do 27 ao 29. Olha como a Bíblia faz algumas citações. Quando a gente está conhecendo a história no contexto de Israel, e no contexto histórico, político, geopolítico, e aí a gente faz uma leitura como um texto desse, que eu fiz, se não me engano foi ontem que eu fiz, eu já visualizei o mapa todo. Alguém achou esse texto que eu falei? Segundo livro de Reis, 8, 27. Aqui está falando sobre a maneira em que Deus já estava tratando Israel. Alguém pode ler para nós? 7. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Então, aqui. E aqui o texto, na realidade, vai falar mais... Onde está, meu pai? Não era esse texto não, meus irmãos. Eu já vou achar o texto e vou passar para vocês. Mas aqui já estava mostrando a dificuldade que eles já estavam vivendo contra os sírios, né? Pode ver que aqui eles tentam pelejar contra a Síria, não a Síria. E aqui já começa a ter
passar maus bocados. Tá bom? Deixa eu só dar uma pausa aqui na nossa gravação, meus irmãos, que já está dando o nosso período, mas eu quero achar esse texto aqui para ler para vocês. Hã? Não é o capítulo 22, 1 Reis? Não. Eu li agora. Eu queria ver o texto que fala aqui de, como eu disse para vocês, irmãos, aqui, ó. Quer ver? Arnon. Deixa eu achar Arnon, que vai ser até mais fácil. Quer ver? Rapidinho, então. Arnon. Quer ver? Vou achar agora. Questão de honra. Aqui. É o 10:33, Júnior. Uf. Nós lemos qual agora? Ainda agora? Nós tínhamos lido 9, né? Isso, aqui, ó. Pode ler o 10:31 em diante. Até o 33, Júnior, por favor. Oh, meu Deus. Estava difícil de achar, viu? Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Dá uma pausa aí. Pode ver que Gel, né, no caso, ele foi ungido, fez uma limpa na casa de Acabe, mas ele não se consagrou como Deus queria. Então, pode ver que o texto faz uma denúncia a ele. Agora, continua, do 32. Naquele dia começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas e os Manasitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Tá bom, até aí. Olha que interessante. Gel era o rei da tribo do norte. Mas por que ele não andou nos caminhos de Deus como era para ele continuar andando? Deus está dizendo que Israel ficou fraco e perdeu essa parte totalmente aqui, ó, a leste do Jordão, desde aqui, ó, o Arnon, até aqui Manassés. Interessante, né? Quando nós lemos o texto bíblico, irmãos, a gente não nota. Mas quando a gente pega aqui agora, vamos lá para o mapa, só para a gente acabar aqui, ó, Gel, o rei Jeú, né, no caso. Ó, ele está aqui dos dias de Eliseu. Que ano que é? 825. Já começam a perder a força. Estão entendendo, irmãos? Já vão perdendo muito a sua força, já vão perdendo muito a sua influência política, e aí vem Isaías. Quando Isaías vem, praticamente algumas décadas depois, e começa a profetizar, ele vai ver o que é a queda de Samaria. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Estou gastando esse tempo aqui para tentar mostrar para vocês a importância dessas profecias. E podem ver, irmãos, sempre tudo se resume na única coisa, que é o quê? O pecado. Pecado. Simples assim. Começou a se inclinar para o pecado, e a Bíblia vai fazer uma denúncia que Gel, ele foi aquele que limpou a casa de Acabe, como era a profecia de Elias. No entanto, ele se manteve nos pecados de Jeroboão, adorando ainda os bezerros de Dan e de Betel, ou seja, deu um tiro no pé. Foi um ungido que se satisfez com pouco e não deu um passo além. Tá bom? Foi então, ele que matou Jezabel, né, pastor? Oi, não entendi. Foi o Jeú que eliminou Jezabel também. Exatamente, é o mesmo. Você vê, ele elimina Jezabel, para concluir essa gravação, ele elimina Jezabel, ele elimina todos os profetas de Baal. Foi um grande feito. Ele coloca, até o texto vai falar que ele faz uma reunião de forma astuta. Ele chama todos os sacerdotes de Baal, fala para ele que vai ter um grande sacrifício, pede para que os seus soldados fiquem ao redor e ali sacrifica todos eles. O templo de Baal vira latrina.
A Bíblia fala que o templo de Baal, depois, alguma região, vai virar latrina. Tamanha foi a postura, só que ele também continuou no pecado de Jeroboão. Ou seja, faltou tão pouco. E é por essa razão que Deus permitiu com que essa parte, a leste, você pode ver que fala do nascente, né? Porque o sol nasce sempre a leste. Até essa região do Mar Morto, onde fala do ribeiro de Arnon para cima, foi tudo entregue ao rei da Síria. Por causa do quê? Por causa do pecado. Sempre a mesma coisa. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tá? Então eu vou parar a nossa gravação aqui e a gente já retorna logo na sequência.